Olá, pessoal. Olá, Denilson. Estamos de volta para encerrar o PET 2, fechando com a semana 4, né? As atividades. É isso aí, Zé. Bora lá, gente? Vamos lá. Vou colocar na tela o PET 2, semana 4. Então, a semana 4, pessoal, ela traz a perspectiva de objeto de conhecimento, o respeito à diversidade. Então, na semana 3, a gente viu a questão da comunicação e do diálogo. Então, para você ter diálogo e para você se comunicar, você tem que entender que as outras pessoas, muitas vezes, são muito diferentes de vocês, ou até pouco diferentes, mas que são diferentes em essência. Então, entender essa diversidade quer dizer várias coisas, né? E quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando que as pessoas, elas têm idades diferentes, elas são de lugares diferentes, elas são de gêneros diferentes, elas são muitas vezes de etnias, de raças, enfim, a gente tem diversidade dos mais diferentes tipos e muitas vezes, quando a gente respeita essa diversidade, há uma grande possibilidade de haver diálogo e comunicação. Certo, Denilson? Certinho. Você esqueceu de falar que a gente tem pontos de vista diferentes também, e essas opiniões diferentes que geram muitos conflitos às vezes, né, Zé? Então, eu vou ler um pedacinho de um trecho aqui do texto introdutório, que é do Guimarães Rosa, né? E por falar em diferença, enquanto um achava tudo isso um inferno, outro escritor notável, Guimarães Rosa, achou foi uma maravilha e fez questão de dizê-lo nessas belas palavras. Mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É um trechinho do livro Grande Sertão Veredas. Isso é lindo, isso é muito lindo, porque sintetiza justamente de que muitas vezes a beleza não está a gente ter um monte de cópia da gente, né? A beleza, inclusive, das relações, né, de amizade, as relações de namoro, as relações de casamento, as relações de trabalho. O que é interessante, às vezes, a possibilidade da gente conhecer pessoas que têm outras visões de mundo, como você colocou, Denilson, e que vão enriquecer a nossa, e a nossa vai enriquecer a das outras pessoas, certo? Então, acho que esse é um dos pontos principais. E aí, as atividades, Denilson, você vai poder falar um pouquinho melhor, elas trazem essa perspectiva. Exatamente. Essa primeira atividade, eu acho que é quase a única, elas pedem para que a gente, né, o nome dela é O Seu Olhar Melhor é o Meu, para que a gente conheça uma pessoa a partir de uma entrevista com essa pessoa, né? Então, eu vou falar um pouco da minha vida para essa pessoa, e essa pessoa, claro, né, com o consentimento dela, vai falar um pouco da sua história de vida, da sua trajetória, da sua origem, e de como ela acha que ela é vista pelas pessoas e como ela gostaria de ser vista, né? Então, por que o seu olhar melhora o meu? Porque a partir do momento em que eu dialogo com essa pessoa, a gente viu anteriormente como que o diálogo é importante, e a partir do momento também que eu conheço a história de vida de alguém, eu melhoro o meu olhar sobre essa pessoa. E eu passo, a partir do momento em que era uma pessoa que não significava tanto para mim, passa a significar a partir da admiração que eu vou ter com a sua história de vida. Só para comentar que, na verdade, quando a gente se abre para conhecer uma pessoa e a história de vida dela, ela deixa de ser aquela que foi julgada muitas vezes pela aparência, e a gente julga o tempo inteiro as pessoas pela aparência, e elas também fazem isso com a gente, né? Pelo tipo de roupa que veste, pelo tipo o jeito de andar, o jeito de falar. E às vezes, por não conhecer mais a fundo essa outra pessoa, você a desrespeita, porque você não respeita muitas vezes alguém de quem você não conhece a história. Quando você conhece a história de vida de uma pessoa, minimamente que seja, ela deixa de ser o estranho a quem você julga sem saber nada, né, Denilson? Exatamente, e a gente passa a descobrir ali pontos, né, que são muito parecidos com o que a gente acredita, com o que a gente acha que são importantes, né? Sim. E aí tem uma sugestão de um livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Claro que muitas vezes você não vai ter condições de ler um livro inteiro, mas ler esse textinho, a história de Brené Brown,
né? E justamente a ideia de coragem de ser imperfeito, porque às vezes a gente luta tanto para tentar ser perfeito na perspectiva do que é perfeito para o outro, né? Que às vezes a gente se perde, sofre nesse modo da gente nos perder por acreditar que a gente não pode ter imperfeições no que seria imperfeição para o mundo, né? Exatamente. Então, pessoal, é basicamente isso que é a semana 4 do PET 2, e ao fechar a semana 4, a gente também fecha o PET 2, tá? Então a gente se despede aqui, a dupla Zé Nilce se despede, a gente vai colocar os vídeos aos poucos, os 4 vídeos que a gente está fazendo de cada semana, e em breve a gente volta para também fazer a mesma coisa com o PET 3, certo, Denilce? Exatamente, a gente espera que tenha sido muito elucidativo, que a gente tenha ajudado na realização das atividades, né, Beto? Isso. Pessoal, até a próxima, desejo a vocês aí empenho para que vocês vão cumprindo, né, as atividades, vão conseguindo avançar, e que possam também, não só pela questão das atividades, mas também que tragam boas reflexões sobre a própria vida e que seja importante para a construção do projeto de vida de cada um. Tá? Então, até a próxima. Até, Denilce. Até, Zé. Até a PET 3, pessoal. Foi pra diferenciar que Deus criou a diferença. Irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença.